Fala, criatura do Mundo Geografia, aqui professor Giba do Mundo Edu, a equipe que vai te colocar no topo do Enem hoje para que a gente fale um pouquinho sobre biomas do Brasil, um assunto obrigatório em provas de geografia e você não pode perder uma questão sequer. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Bom, criatura, hoje a gente está aqui para falar dos biomas do Brasil. A gente já falou dos biomas gerais, no nosso plano de estudos está no primeiro ano, lá na primeira série do ensino médio. Não quer dizer que você tenha tido na primeira série, na verdade a sua escola pode ter dado os biomas gerais no segundo ou no terceiro ano. No nosso plano de estudos você vai encontrar ali no primeiro ano. E no terceiro ano os biomas do Brasil, a geografia do Brasil que está no nosso terceiro ano, na nossa terceira parte do plano de estudos do Mundo Edu. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre esses tais biomas. Mas o que são biomas? Ah, que fácil! Ah, me faça um problema mais difícil, né? Biomas, na verdade, é um termo que vem da biologia, que significa a interação entre o clima, a fauna e a flora. A geografia vai trabalhar com biomas, mas também pode trabalhar com os chamados domínios morfoclimáticos. Quando eu falo em domínios morfoclimáticos, eu estou falando, na verdade, de um mapa criado por Aziz Absaber, que é esse mapa aqui, ó. Este mapa, sim, esse mapa vai mostrar pra gente todos os domínios morfoclimáticos. E o que vem a ser isso? Vamos tirar o mapa? Domínios morfoclimáticos estão aqui, ó. Fauna, flora, clima, relevo, solos, hidrografia. A soma de toda a geografia física em um mapa apenas. Portanto, minha gente, o que a gente tem que entender é que esse mapa dos domínios morfoclimáticos vai sintetizar todos os conjuntos naturais brasileiros. Então você vai perguntar, mas isso é biologia ou geografia? Na verdade, se aparecer nas ciências naturais, lá no nosso Enem, provavelmente vai falar sobre algumas espécies, sobre as características mais naturais e, portanto, vai falar mais sobre biologia, também com um pouquinho de conhecimento da geografia. Se falar nas ciências humanas, obviamente que está falando de geografia e vai falar sobre a ação humana nesses chamados biomas. Mas o que eu preciso saber sobre os biomas? Basicamente, eu tenho que entender qual é a característica natural e a característica humana. Qual é a principal atividade econômica e a porcentagem de desmatamento. Voltamos a falar do mapa dos domínios morfoclimáticos. Está aqui. Aqui nós temos todos esses domínios. Vejam que são 6 domínios basicamente. Estão aqui na legenda: Amazônia, Cerrado, Mares de Morros, Caatingas, Araucárias e Pradarias. Aí você pode perguntar, professor, qual é o maior deles? Está na ordem da legenda. O maior é a Amazônia, o menor são as Pradarias. Nós vamos falar de cada um deles. Vejam também que entre um domínio e o outro existe uma chamada área de transição. E essa área de transição é aquela área em que tu tem características dos dois domínios numa mesma região. Não é nem Caatinga, nem Amazônia, não é nem Pradarias, nem Mares de Morros. É uma região de transição entre dois domínios. Nós vamos começar falando pelo maior e mais característico bioma brasileiro. Aquele que, quando as pessoas estão lá fora, pensam que o Brasil se resume a ela. A Amazônia. A Amazônia é um nome que popularmente é chamada a nossa grande floresta, que ocupa aproximadamente metade do território nacional. Mas o seu nome completo é Floresta Tropical Pluvial Austral Latifoliada Heterogênea Estratificada. Mas o nome dela é confuso, não é? Não. Cuidado, criatura.
Esses nomes podem aparecer em alguma questão, nós temos que identificar as características da Amazônia a partir desses nomezinhos técnicos. Floresta significa que ela é uma floresta mesmo, ou seja, vegetação arbórea, formada por árvores. Tropical, porque ela é de clima quente. Pluvial é porque ela tem chuvas abundantes. Austral, porque ela é de clima predominantemente do hemisfério sul, com maior quantidade de chuvas no dezembro até março, ou seja, verão do hemisfério sul. Não significa que nas outras regiões não chova, só que os rios têm maior nível, ou seja, eles aumentam significativamente seu nível durante o verão do hemisfério sul. Latifoliada significa folhas grandes e perenes, ou seja, folhas largas que têm grande capacidade de evaporação, e perenes, que significa que elas não caem, já que não faz estação fria ou estação seca. Algumas das maiores folhas do planeta estão na região amazônica. Heterogênea significa que ela tem uma grande diversidade de espécies, enorme biodiversidade. E estratificada porque ela está organizada em 3 estratos. Cuidado, porque são estratos com S, que significa nível ou camada. Bom, como assim estratos amazônicos? Na verdade, senhores, toda vez que a gente falar sobre os estratos amazônicos, a gente está falando sobre os 3 tipos de mata na Amazônia. Igapó, vegetação que está permanentemente alagada, ou seja, está no leito do rio, fica o tempo todo alagado, e ali nós vamos ter espécies higrófilas, que são espécies adaptadas a muita umidade. Mata de várzea, que é uma região que ocasionalmente é alagada. Quando você tem o aumento do nível dos rios, você tem a parte da várzea coberta de água, então são espécies adaptadas. E a mata de terra firme, que é a maior parte da Amazônia, onde a água não atinge, o nível do rio não chega, e nós temos cerca de 85% da área da floresta amazônica, onde nós temos a maior parte das grandes espécies, das grandes árvores e, obviamente, a grande extração de madeira e expansão da fronteira agrícola. Coitadinha da minha casa, ai que pena! Triste, não é, pessoal? Criatura, como eu disse para você, a Amazônia ocupa aproximadamente metade do território nacional e é a última região a ser ocupada pela economia brasileira, já que a região mais para o interior do Brasil foi ocupada de fora para dentro pelos europeus e ainda tem uma economia muito relacionada com o mercado externo. Portanto, essa região ainda é a mais preservada do planeta. Como assim preservada? Eu sempre ouço muito falar sobre o desmatamento na Amazônia. Cuidado! Hoje é a região com maior ritmo de desmatamento, mas não é a mais desmatada no processo histórico. É a última região a ser desmatada, nós temos aí algo em torno de 20% já desmatado. Cuidado, alguns textos podem trazer algo em torno de 18%, outros um pouquinho menos, outros até 25%. O que existe, na verdade, é uma definição do que é desmatamento total e o que é um desmatamento em área contínua. A maior parte do desmatamento em área contínua se dá no contato entre a Amazônia e o Cerrado, onde nós temos a expansão da fronteira agrícola, cuidado, do Cerrado em direção à Amazônia, produção de grãos, uma produção agrícola mecanizada. Então, criatura, sacou? O que a gente tem aí é basicamente uma grande floresta com uma ocupação ainda bem recente, uma ocupação bem inicial, de fora para dentro. Claro que nós temos algumas clareiras, algumas áreas já desmatadas no centro dela, mas o maior desmatamento se dá da região centro-oeste e da região nordeste em direção à região norte. Vamos agora falar do nosso segundo maior bioma, o bioma chamado Cerrado, a nossa savana. Professor, savana não é coisa da África? Sim, a savana é um bioma típico da África e no Brasil nós vamos chamar savana de cerrado. Nós temos que entender uma coisa importante. Esse é um bioma com 2 estratos predominantes, ou seja, um nível arbóreo e um outro nível arbustivo e herbáceo. Num nível nós temos algumas árvores e num outro nível, o maior deles,
arbustos e pequenas ervas. Cuidado porque a gente vai enxergar o cerrado assim como essa foto. Árvore, moita, 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 árvore, moita, moita. É uma vegetação do tipo caducifoliada, ou ainda chamada de decídua, ou também chamada de tropófita. Bom, e o que significa isso? É um bioma adaptado à condição do clima tropical continental, ou seja, uma condição de grande umidade durante o verão e baixíssima umidade durante o inverno. Sempre com temperaturas elevadas por ser tropical, mas com uma grande oscilação dos níveis de umidade. Durante a estação do verão, a estação chuvosa, nós podemos ter uma grande quantidade de folhas e uma grande transpiração do vegetal. Quando a umidade baixa, nós vamos ter uma redução da quantidade de folhas. A vegetação adaptada a essa condição derruba a folha para que nós não tenhamos a perda de umidade por transpiração. Essa é uma vegetação com cascas bem grossas, com galhos retorcidos, não muito alta e com raízes muito profundas. Tá? E daí? E daí que raízes profundas vão buscar a água até mesmo no subsolo. Algumas árvores são maiores para baixo da terra do que para fora. São árvores que não são muito grandes para não consumirem tanta energia. E tem cascas grossas porque essa casca vai isolar essa planta da atmosfera. Consequentemente, ela retém água quando não estiver com as suas folhas. E qual é a ação humana na região? Basicamente, a agricultura mecanizada, sobretudo a produção de soja. Não apenas a soja, o gado também é bastante comum nessa região. Atualmente, o Cerrado apresenta a maior produção de grãos do Brasil e também o maior rebanho bovino. E a gente tem que cuidar, porque quando a gente fala em soja e bovinos, a gente está falando de alguns dos principais produtos de exportação do Brasil. Nós estamos falando da grande produção do agronegócio brasileiro. Nós temos que considerar também que nessa região nós temos algo em torno de 60% já desmatado. Alguns termos até dizem mais do que 70% já desmatado. O mais comum é que a gente encontre 60% de alteração contínua e 70% de alteração total. Isso faz com que, com 70% ou mais, o Cerrado seja um dos biomas brasileiros colocados entre os hotspots. E o que são hotspots? São os chamados pontos quentes da biodiversidade, os biomas mais ameaçados do planeta, onde nós temos aproximadamente metade da biodiversidade do planeta, e são apenas 34 biomas no mundo. Desses, 2 estão no território brasileiro, o Cerrado e a Mata Atlântica. Professor, por que são esses 2? Por que a Amazônia não é um dos hotspots? Criatura, a gente tem que entender que para ser um dos hotspots, tem que ter 2 pré-requisitos básicos. O primeiro é grande biodiversidade, isso a Amazônia tem. O segundo é mais de 70% de alteração do ecossistema. Isso a Amazônia não tem, mas o Cerrado e a Mata Atlântica tem. Já comecei a falar de Mata Atlântica, então vou seguir. A Mata Atlântica também é uma floresta tropical latifoliada, só que ela está adaptada à umidade que vai do litoral pelas massas atlânticas, a massa equatorial atlântica, a massa polar atlântica, mas principalmente a massa tropical atlântica, que vai pegar o litoral do sudeste e do nordeste. Vamos lembrar que a Mata Atlântica, ela vai praticamente em todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, e a gente tem que entender algumas coisas. Olha para esse mapa. Esse é o mapa da Mata Atlântica. Essas são as áreas tradicionais da Mata Atlântica. Agora olha para essas áreas escuras do nosso mapa. Essas são as áreas remanescentes da Mata Atlântica. Ou seja, o que aparece nos mapas nem sempre é o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é muito menos do que a vegetação original encontrada por Cabral em 1500. Como eu falei para você, essa é a vegetação encontrada pelos portugueses em 1500. A região mais no litoral e a primeira a ser explorada, inicialmente com a exploração do pau-brasil, mais tarde com a expansão da cana-de-açúcar, o cacau, o fumo, o café
Hoje, nós temos aproximadamente 3/4 da população brasileira vivendo nessa região. Ou seja, é o bioma mais ocupado pelo homem no Brasil, consequentemente, o mais destruído do Brasil, com mais de 92% já alterado. Depois nós vamos pular para o clima semiárido, um clima quente com pouquíssimas chuvas. E nós vamos lembrar que é o clima semidesértico. Cuidado, o Brasil não apresenta um clima desértico, apresenta apenas um clima semidesértico. E aí você vai pensar qual é a diferença entre os dois. No desértico nós temos quase nada de chuvas. No semidesértico nós temos poucas chuvas concentradas em uma estação bem definida, que é o verão por ser tropical. Vamos lembrar que nessa região nós vamos ter uma vegetação xerófita, o que significa que é uma vegetação adaptada às condições de seca. Mas também temos algumas formações tropófitas, nós vamos ter nessa região também algumas plantas que perdem a folha numa época do ano. Criatura, certamente você já escutou essa canção. Inte mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha. Guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. O que essa música quer dizer? Que ele está afim da Rosinha. Sim, isso a gente percebeu. Além disso, o autor dessa música fala que até mesmo os animais saíram da região por conta da seca, o cavalo já morreu de sede, tá quente igual fogueira de São João. Mas ele vai embora e volta. Ele vai embora por conta da seca, mas volta assim que a chuva cair no sertão. E ele ainda fala: quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. E o que isso significa? Que a caatinga é uma vegetação que tem espécies verdes, com muitas folhas, com muitas flores, com muita vida, mas que durante uma época do ano é quente e seca, que nem fogueira de São João. Nós temos aí um tipo de migração. Eu vou embora do sertão, mas volto, Rosinha, depois que o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Ele vai, mas volta, significa que é uma migração temporária, é uma migração do tipo transumância, que é a migração típica dos boias frias e outros trabalhadores rurais que saem do sertão, migram para a zona da mata ou para outras regiões, trabalham como mão de obra assalariada, com mão de obra muitas vezes sem vínculo empregatício, e voltam depois que a chuva cair no sertão. Migração de transumância, uma ótima forma de cair esse conteúdo na nossa prova do Enem. Vegetação de araucárias, também chamada de pinheiro do Paraná ou mata dos pinhais. As araucárias são essas espécies aqui. Vejam pela foto, eu bato o olho e enxergo uma espécie apenas. Ou seja, tem uma espécie predominante, eu tenho uma vegetação homogênea. Vegetação arbórea homogênea, onde o Pinus araucaria angustifolia é dominante, é a mata subtropical. É uma vegetação que para a biologia pode ser vista como um subgrupo da Mata Atlântica, mas para a geografia é vista como um pedaço separado, porque tem uma ação humana separada, grande parte dela já desmatada, 98%, sim, 98% das araucárias já foram desmatadas, e nós temos então uma vegetação que corre o risco de extinção. Professor, por que as araucárias então não são dos hotspots? Porque elas só atendem um dos pré-requisitos, grande desmatamento, mas não tem grande biodiversidade. É uma vegetação aciculifoliada, ou seja, uma vegetação com folhas em forma de agulha, típica de regiões mais frias, onde nós não temos grande quantidade de espécies. O sexto bioma que nós temos, o menorzinho deles, vai ser o dos campos ou pradarias. Campos ou pradarias, vegetação rasteira,
o uso agropastoril, vegetação gramínea. Vamos ter cuidado que basicamente o que nós vamos ter é um uso agropastoril, um uso para pecuária e para agricultura, típico do Rio Grande do Sul. Não quer dizer que nós não tenhamos campos no Pantanal, em Roraima, em algumas áreas do Paraná, em algumas áreas na ilha de Marajó, mas onde nós temos um bioma bem formado, um ecossistema independente, é na região da metade sul do Rio Grande do Sul, a chamada região da Campanha Gaúcha, a região do Pampa. Além desses 6 biomas que a gente falou, nós também temos as áreas de transição. E nessas áreas de transição a gente está falando de vegetações mais complexas, que não têm característica de um ou de outro bioma, por exemplo, a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, lá no estado do Maranhão, também chamado de meio norte nordestino, essa região tem uma ocorrência um pouquinho de umidade da Amazônia, um pouquinho de seca da Caatinga, também tem influência do Cerrado. É uma região que acaba tendo influência de 3 grandes domínios morfoclimáticos e acaba formando uma característica vegetal única: o babaçu, o dendê e a carnaúba. Cuidado, porque há um predomínio de um extrativismo vegetal na região, uma ocupação econômica da região pela extração desses vegetais. Uma outra vegetação complexa, que nem é chamada de formação vegetal, é na verdade chamada de complexo natural, é a vegetação chamada de Pantanal, aqui no centro-oeste do Brasil, onde nós vamos ter uma vegetação que tem características de vegetação tropical, com característica de cerrado, com campos alagados, com até algumas áreas mais semiáridas, ou seja, nós temos ali uma grande planície, que é a planície do Rio Paraguai, que facilmente se alaga. É a região que no Paraguai vai ser chamada de Depressão do Chaco, no Brasil nós chamamos de Pantanal, e é uma vegetação complexa. Como essas vegetações complexas não são bem definidas, não tem área bem definida, dificilmente vão cobrar o quanto delas já está desmatado. Mas a gente sabe que as ações basicamente são expansão da fronteira agrícola. Nós temos que entender que um dos grandes problemas do Brasil é justamente a expansão da agropecuária. Mas também nós temos que entender que grande parte da economia brasileira está relacionada com o agronegócio e depende dessa expansão da fronteira agrícola. Então isso é bom ou isso é ruim? Na verdade, esse é o chamado progresso. E vamos lembrar que o progresso não está escrito na parte verde da bandeira. Piada infame. Então, criatura, hoje nós falamos desse mapa. Mais uma vez estamos falando desse mapa. Você vai lembrar todos os pontos, é um daqueles mapas que você tem que levar para sempre nas aulas de geografia, porque é um mapa que pode aparecer, ao invés de nomes, aparecer ali ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e simplesmente nós temos que pontuar que bioma é e onde está, qual é a principal característica. Isso tudo a gente já falou no vídeo de hoje. Espero ter ajudado, espero ver você no topo do Enem, eu espero ver você atingindo todos os seus objetivos e tendo a certeza que o Mundo Edu está participando desse processo. Até um próximo vídeo, até uma próxima aula, até um outro momento. Tchau, até mais.